Boa noite, todo mundo. Espero que todo mundo esteja confortável em casa, assistindo do computador, tablet, celular, prontos para mais um webinar aqui do Evento Sim. Para quem não me conhece, eu sou a Luísa, eu trabalho aqui no PSEG, na equipe de tradução, e eu, junto com a Wanda, que estava aqui os outros dias, vou conduzir essa série de webinars preparados especialmente para vocês. Hoje a gente vai começar, então, a gente está no quarto dia dessa série de webinars do MBA USP-Exalc, com convidados especiais renomados na área, e agora às 8 horas a gente vai ter, então, sobre o curso de Finanças e Controladoria. Se você tem interesse em participar dos outros webinários também, você pode acompanhar a nossa programação diariamente aqui na plataforma Linka mesmo. É de graça, é um conteúdo feito especialmente para vocês, e a nossa missão nessa versão online do Sim é promover conteúdo gratuitamente, de qualidade e disseminar o conhecimento a todos que têm interesse. Lembrando que agora a gente vai ter 1 hora do webinar e depois a gente vai todo mundo, então, para a sala de networking para poder fazer perguntas, bate-papo, que vocês podem, inclusive, mandar as perguntas durante o chat, durante a apresentação. Para quem não é aluno e tem interesse em ser nosso aluno, ou para quem já é aluno e já está pensando no próximo MBA, aqui na tela agora vai aparecer para vocês um QR Code. Só apontar o celular, escanear o QR Code e você vai ter mais informações sobre todos os nossos cursos do MBA. O webinar, série de webinários do Sim, faz parte do Evento Sim, e está incrível, aliás, eu recomendo que todo mundo veja todos os webinários, mas o evento grande mesmo vai ser no sábado, dia 12/12, das 9 da manhã à 1 da tarde, e eu convido todo mundo para participar. A gente vai ter convidados incríveis, vai ser uma programação imperdível, com Daiane dos Santos, Cristiane Talaco, Lars Sudman, Márcio Balas, Matt Sorum, encerrando com uma live musical de uma banda brasileira cover do Queens. Então, eu espero todo mundo também com a gente no sábado, às 9 da manhã, para curtir. Então, hoje, na nossa programação, a gente vai ter o Haroldo Torres e o Fabiano Guasti Lima, falando sobre finanças e controladoria. E agora, então, eu queria dar um oi para eles. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Sim, estamos aqui te ouvindo muito bem. Boa noite a todos. Bom, professores, fiquem então à vontade, podem se apresentar, falar um pouquinho. E estou ansiosa para saber um pouco mais do webinar de hoje. Maravilha, uma ótima noite a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês em mais um Evento Sim, em um evento feito para vocês, para que vocês possam entender melhor como funciona, quais são os cursos, como nós estruturamos esses cursos aqui para vocês no MBA USP-Exalc. Eu sou o professor Fabiano Guasti Lima, sou professor do Departamento de Contabilidade da FED Ribeirão Preto, sou um dos coordenadores do curso de Finanças e Controladoria. Um curso moderno, um curso feito com uma grade extremamente rica em conteúdos, em temas do dia a dia de uma empresa, dessas duas grandes áreas que compõem Finanças e Controladoria. Hoje, eu e o professor Haroldo vamos falar aqui para vocês um pouco sobre investimentos. Investimentos no mercado financeiro aí em tempos de crise. Tá? Eu trouxe aqui rapidamente para mostrar para vocês alguns slides mais para despertar em vocês, para quem já faz investimentos e para quem está começando também aí na vida no mercado financeiro. Né? Quem diria esse ano de 2020, toda essa atribulação, todo esse sistema que nós passamos, que nos adaptamos, que tivemos que nos enquadrar aí dentro de uma nova modalidade e em tempos de crise que nós, além de aprendermos, nós fazemos bons investimentos. O curso de Finanças e Controladoria vai mostrar para vocês a principal, ou por que não, o coração de uma empresa, que é o fluxo de caixa. A vida é um fluxo de caixa. Eu tento falar isso todo dia para minha esposa, para mostrar para ela que nós precisamos de ter aí fluxos e controles desses investimentos. Então, hoje aqui, nós vamos falar de um assunto que liga duas pontas, né? Crise e também bons investimentos. E por que não, né? Existe aí séries nos informando que as grandes fortunas foram feitas aí em tempos de crise, né?
Por que isso? Né? Porque eu trouxe até aí um ideograma, né, chinês para o risco, que do mesmo modo que a gente fala em risco, quando dá aquele gelo na espinha, né, sempre vem aí o fato, olha, posso perder dinheiro, né? Posso aí ter uma perda financeira. Mas risco também está associado à oportunidade, né? Tem um ditado do Warren Buffett, né, que a gente deve entrar aí no mercado de ações, comprar, fazer compras de ações, ouvindo aí o som daí das guerras, né, ouvindo aí, como a gente diz, ouvindo o som dos canhões, né, e vender as ações ao som dos violinos, né? Porque é aí que a gente consegue ter um entendimento desse mercado, de como que a hora de entrar e a hora de sair do mercado. Mas especificamente, pessoal, falando de investimentos e aí em tempos de crise, né? O que é fazer aí um bom investimento? Investimento, meus amigos, é você aí ter um sacrifício. Você abre mão de um investimento hoje, de uma compra hoje, para você fazer um investimento, ter um retorno maior no futuro. Investimento, então, tem esse sacrifício para você. Investimento, você investe também para quê? Você investe por precaução, para você ter aí um ganho no futuro. Investimento também pode ser variação da sua riqueza, você fica mais rico fazendo bons aí investimentos, né? Mas o que é importante, né? 2 pontos centrais quando a gente fala em investimento e ligando essas duas coisas, perigo, né, e oportunidade. Investimento, pessoal, é uma decisão baseada no futuro. Tá? Você investe hoje pensando no desempenho futuro que você vai ter. E você também investe hoje, né? Em fazer um investimento é também disciplina. Você precisa ser disciplinado para você ter aí para você fazer bons investimentos. Aquela história, compra lá suas ações e esquece da vida, daqui 10 anos você vai lá e você vê como é que está. A coisa não funciona bem assim no mercado. Nós estamos vendo, nós estamos acompanhando tudo isso que vem ocorrendo, todas essas atribulações, a economia muda, o mercado muda, os produtos que nós temos à nossa disposição, eles mudam, eles são melhorados, alguns são extintos, novos produtos são ofertados para nós no dia a dia dos mercados financeiros. Então, nós precisamos de ter aí esse conhecimento, né? Investimento também é conhecimento que você vai poder aí realizar, tá? Algumas coisas nesse nosso mercado, no mercado brasileiro, algumas delas me deixam muito triste, que é principalmente esse resultado que a gente vê aqui de uma pesquisa da Ambima, que mostrou que nos anos de 2017 a 2019, essa pesquisa da Ambima chama Raio-X do Investidor, esse gráfico que está aí, eu tirei da página 32, mostra aí a paixão que o povo brasileiro tem pela caderneta de poupança, né? Talvez pela facilidade de entendimento, talvez por ser aí uma aplicação financeira que passa de pai para filho, né? Aí para ser aí um investimento que você tem o dinheiro ali na sua mão. Então o povo brasileiro se acostumou com a caderneta de poupança, né? Desde lá do Império, quando ela nasceu, né? Mas a gente tem algumas coisas aqui a pensar nessa caderneta de poupança. Infelizmente, embora ela traz segurança para nós, o dinheiro está ali na sua mão, você pega a hora que você precisa, ele está seguro lá no banco, né? Nem sempre a poupança foi o melhor dos investimentos. Eu costumo brincar, eu costumo falar que no Brasil o filho nasce, o pai faz 2 bobagens com o filho logo de uma vez, né? O Haroldo vai ficar bravo comigo, mas no Brasil o filho nasce,
o pai, a mãe, os avós vão lá e abrem uma caderneta de poupança e depois, para acabar de estragar o menino, dá uma camisa do Corinthians para ele, né? São as duas coisas aí que você não deve fazer com o seu filho, né? Por quê? Porque existem investimentos melhores aí do que você colocar apenas na caderneta de poupança, né? Quando a gente fala em investimentos, né, aí vocês vão ver isso também em finanças, né? Hoje, uma das principais áreas de finanças é a área comportamental, né? É a área das finanças pessoais. Os prêmios que tivemos aí, o Prêmio Nobel de Economia do Kahneman, mostrou isso, né? Os trabalhos do Kahneman e do Tversky mostra isso claramente, que o brasileiro ele não tem tanta aversão assim ao risco, mas ele tem sim aversão à perda. Ele fala que a dor da perda é maior do que a alegria do ganho, né? E isso a gente vê claramente quando as pessoas escolhem aí os produtos para fazer aí investimentos, né? Então, esse fato de você ter aí muita gente ainda investindo, embora vem diminuindo esse percentual. Por quê? Porque o brasileiro está aprendendo, o povo brasileiro, de tanto que já sofreu, está aprendendo a lidar com investimentos. E nós temos agora um cenário que a gente não teve no passado. O cenário de hoje não é aquele cenário de juros altos que a gente viveu aí na nossa economia nos últimos tempos, né? Quando você fala em investimento, é importante você ter três coisas em mente, né? É o tripé dos investimentos. Quais são esses três fatores? O primeiro deles é o risco, né? Que é a possibilidade de você aí poder ter uma perda. É o retorno, né? É aí a relação de rentabilidade que você vai ter, e a liquidez, que é a capacidade de você transformar esse investimento aí em dinheiro aí a qualquer hora, né? Dificilmente a gente vai ter esses três elementos no mesmo produto. Falo já para vocês, a própria poupança. A poupança, ela tem liquidez imediata, você vai lá e saca, né? Você pode, sacando antes do aniversário, você perde rentabilidade, mas o dinheiro está ali. Então, a liquidez da poupança é alta, né? O risco da poupança é baixo, você não tem grandes riscos, né? Mas a rentabilidade também é pequena. Então, você não vai ter aí, num produto, esses três elementos presentes que vão aí traduzir para você nas mesmas condições. Um imóvel, por exemplo, quando você compra, a liquidez dele é baixa. Você não vende um imóvel aí 2, 3 vezes numa mesma semana, né? O risco também ele é baixo, porque a segurança é alta, né? Você não perde aí um imóvel tão facilmente assim. E o retorno costuma ser um retorno razoável, dependendo do tipo de investimento que você faz aí em imóveis, né? Eu falei que eu até entendo essa questão da caderneta de poupança, né, do brasileiro gostar da caderneta de poupança, porque o brasileiro já sofreu muito nessa vida, né? Todos nós aqui, né? O povo brasileiro sofreu. Prova disso é essa salada de moedas que a gente teve ao longo dos anos, né? Nós tivemos aí moedas, quando não mudava a moeda, mudava, tinha um carimbo, né? Era uma mudança tão louca que não se dava tempo de imprimir uma moeda nova para colocar em circulação, então você carimbava o dinheiro, né? Por que isso? Porque a inflação assolou o brasileiro por muitos e muitos anos. Nós tivemos períodos em que a inflação bateu a casa de 2, 3 mil % ao ano. Era uma loucura, né? Tinha gatilho salarial, você ficava às 8 horas no Jornal Nacional esperando para ver qual era o gatilho, quanto que você ia ter de aumento, né? Era um transtorno absoluto. Então, se a gente levar em consideração todo esse período turbulento que nós já vivemos, né, nós
ainda, né, temos um grande risco para os próximos anos, que é a inflação, né? E, inclusive, essa última cédula que está aí embaixo, né, que é a cédula de R$ 1, se você tem aí hoje na sua casa uma cédula dessa de R$ 1, é porque ou você guardou de lembrança ou você esqueceu numa carteira, no fundo de uma gaveta, porque nós não temos mais essa nota em circulação, né? Por quê? Porque hoje não se imprime mais a nota. Cunha-se a moeda, mas não se tem aí a nota, né? E até moeda, hoje em dia, virou espécie em extinção, né? Há pouco tempo atrás, você ia no metrô em São Paulo, você, por falta de troco, por falta de moeda, a própria tarifa do metrô era ajustada, porque você não tinha aí moeda suficiente para gerar troco. É muito comum você ver em campanhas no pedágio aí para você levar suas moedas, né, para facilitar aí a questão do troco. Por que isso, né? Porque nós, embora estejamos com a inflação sob controle, né? A inflação nos últimos anos no Brasil teve períodos altos aí que provocaram, né? Aí eu coloquei para vocês aí a inflação nesse período, né? O gráfico está aí de janeiro de 1980 até junho de 2020, mas aí nesse período exatamente que está aí dessa seta grande, né? Até junho de 2020, a inflação do Plano Real, né? A inflação desde lá de quando entrou o Plano Real em vigor até hoje, a inflação está aí na faixa de 520%, né? Por que a gente, então, tem essa questão aí da moeda, da valorização desses papéis? Olha só, 520 de inflação, o que isso faz, professor? Isso faz a sua nota de 100, se você pudesse pegar uma borracha, apagava ali o 100, ela vale 16. A nota de 50 vale 8, a nota de 20 vale aí pouco mais de R$ 3 aí para você, né? Pouco menos de R$ 3 para você. Ou seja, o nosso dinheiro se desvalorizou ao longo dos últimos tempos. Então, você pode ver que na padaria você vai comprar alguma coisa, vai pagar um cafezinho na padaria, conta de centavo, praticamente ninguém está fazendo mais, arredonda para cima ou para baixo, né? Por quê? Porque, olha, se o nosso dinheiro já se desvalorizou aí praticamente um sexto, né? Se a moeda de 10 centavos vale aí 1,6 centavos, a moeda de 5 centavos não está valendo mais nada. A moeda de 1 centavo, então, se cair no chão não precisa nem pegar, porque não vale nada mesmo, né? Então, você vê aí essa moeda, a gente vê essa mudança no nosso dia a dia, no dia a dia aí dos nossos compromissos financeiros que nós temos que fazer. Então, esse valor, essa mudança de comportamento, justamente por causa da inflação, trouxe isso para nós, né? E para os investimentos, professor, como que a gente liga essas coisas aí com investimentos, né? Aí eu trouxe para vocês os últimos investimentos no Brasil, aí a rentabilidade de 2010 a 2019, né? Isso daqui é uma coisa também interessante para os brasileiros e para todos nós que fazemos alguma aplicação financeira, né? Você viu aí que a melhor aplicação financeira nos últimos anos foi título público. Ah, muito bem. Então, professor, mas espera um pouquinho. Você falou agora mesmo ali que risco tem uma relação com retorno. É verdade. Em finanças, a gente prega, né? Quando a gente dá aula, o professor Haroldo, eu e todos os professores do curso, vão pregar que quanto maior o risco, maior tem que ser o retorno esperado. Isso é verdade. Aí eu mostro um gráfico desse para você, você fala assim, mas está ao contrário do que você falou, título público, o risco é aí um retorno muito grande. É verdade, né? É o que aconteceu, né? Não estamos aqui
inventando, esses resultados são reais. Esse título público aí, a pesquisa que a gente faz são os títulos de longo prazo, né? Então, o que isso mostra, né? Isso mostrou uma desorganização muito grande da nossa economia nesse período aí de 2010 a 2019, né? Por quê? Porque isso não é aí a regra que a gente tem, né? Dessa relação, dessa estrutura risco-retorno. Você comprava um título público e você estava tranquilo. Você sabia que você não precisaria aí de ter grandes preocupações, né? Falava-se muito, e ainda se fala até hoje, que o Brasil não tem cultura financeira, não se tem educação financeira, mas não precisava. Nessa época aí, você ia no banco, botava o dinheiro lá no CDI, você estava tranquilo, porque você sabia que você estaria fazendo um bom negócio, você estaria fazendo uma boa aplicação financeira, né? Por que isso? Porque até esse período de 2019, nós vivemos um período extremamente bom aí para esses investimentos. Juro alto, né, e dólar baixo. Era o período aí que nós vivemos até 2019. 2020, nós estamos vendo aí o avesso da coisa, né? Nós estamos convivendo com juro baixo e dólar aí alto, né? Quer dizer, estamos tentando entrar aí num primeiro mundo, né, dos investimentos, né? E aí você tem, em segundo lugar, aí o ouro, né? Por que o ouro teve essa valorização grande no período? Porque nós tivemos grandes crises nesse período, né? Tivemos algumas crises feias aí nesse período, e em momentos de crise, muitos investidores correm para a preservação da moeda. Correm aí, eu falo, volta para a Idade da Pedra, quando você tinha aí o ouro como instrumento da mais-valia, um instrumento de riqueza para você. Depois foi seguido aí da renda fixa, do CDB, do dólar, da própria poupança, imóveis. Aí imóveis é o INCC, é um índice de inflação da construção civil, né? Bolsa é o Ibovespa, e a inflação só desse período aí, de 2010 a 2019, na casa de 76,8%. Então, nós temos um período aí extremamente interessante da nossa economia, das nossas aplicações, né? Agora, 2020 para diante, o que a gente vai esperar de 2020 aí em diante? Nós vamos ter um outro cenário. Nós estamos entrando num cenário onde eu vou ter taxa de juros baixa, né? Dólar aí nesse patamar que já está, ou seja, e os meus investimentos, professor? Nesse período, você vai ter que levar em consideração duas coisas. Você vai ter que botar um pezinho em alguma aplicação de risco e você vai ter que esticar o prazo para você poder ganhar mais aí em alguma aplicação, né? Eu vou ter que pensar no longo prazo, eu vou ter que ficar mais tempo com uma ação. Então, eu vou ter que cuidar melhor dos meus investimentos. Não vai ser mais simplesmente deixo o dinheiro lá no banco rendendo no CDI que eu vou ter aí ganhos extraordinários, né? Aquilo que eu estava comentando com vocês, nunca foi exigido que nós tivéssemos essa preocupação, a preocupação de conhecer o produto, de conhecer o investimento que eu estou disposto a fazer. Nunca precisamos disso, nunca foi exigido que a gente tivesse aí alguma cultura financeira, né? Esse gráfico aí, que é da taxa Selic efetiva, olha só, no período aí, eu peguei desde janeiro de 2000 até agora, né? Olha só, tivemos períodos em que a Selic estava 26% ao ano, era uma maravilha, né? Você ganhava aí tranquilamente alta rentabilidade nas aplicações financeiras. Agora não tem mais disso, né? Dificilmente a gente vai voltar aí para um patamar como esse. O próprio relatório Focus do Banco Central já não coloca mais Selic em grandes
taxas de juros, né? Então, a gente vai ter sim que se preocupar com aí o produto que eu vou investir, com a dinâmica com que eu vou operar. Eu vou ter que buscar operações mais estruturadas no mercado. Eu vou ter que conhecer aí, se eu comprar ações, eu vou pensar em lançar uma opção de compra, em vender uma opção de compra. Eu vou precisar de controlar os meus produtos. E hoje o mercado, as corretoras, oferecem esses produtos estruturados para nós, operações como Fence, Rubi, que são aí oferecidas aos investidores, que controlam, que cuidam, né, da análise da carteira, da análise dos rendimentos. Muitos investidores estão buscando investimentos fora do Brasil, inclusive, né? Então, tem corretoras que fazem esse tipo de serviço. Eles montam um pacotinho para você, né? Eles oferecem esses produtos aí, eles nem entram em grandes detalhes, né? Igual se você fosse comprar aí um carro, você não vai lá se preocupar como é que o motor funciona, né? As corretoras hoje montam esses pacotes para você e te entregam uma rentabilidade aí ao final de determinado período. Então, você conhece o seu corretor, você confia no seu corretor, isso é um ponto muito importante também hoje, que você busque conhecimento, como eu disse lá no início, que você busque ajuda especializada aí para você fazer esses investimentos mais robustos, esses investimentos mais aí estruturados, né? Então, isso vem também, o brasileiro, né, o povo brasileiro, ele vem aí nos últimos tempos aprendendo principalmente a diferença entre preço e valor, né? A gente conhece o preço de muita coisa, mas não sabemos o valor de quase nada, né? Então, você comprou uma ação por R$10. Ótimo, maravilha. R$10 é o preço, ela custou R$10, é o preço que você paga. Mas será que ela vale R$10? Então, para você saber se ela vale mesmo R$10, você vai ter que conhecer os fundamentos da empresa, você vai ver como a empresa projeta as suas informações, você vai fazer aí uma estimativa de projeção de recebimentos, vai trazer isso tudo a valor presente, você vai avaliar uma ação, você vai precisar ter aí esse conhecimento técnico, que inclusive a gente mostra isso no curso de Finanças e Controladoria, que você vai aprender a ter essa medida, como mensurar o valor de um investimento. Então, você vai saber se comprar uma ação por R$10, se ela vale mesmo R$10, né? Que é muitas vezes aquilo que vem nos relatórios da sua corretora, aonde ele explica lá para você o preço-alvo do ativo que você recebe. Olha, como é que chega naquele preço-alvo? É uma avaliação que você tem aí para esse período, né? Para um período de projeção que você estima. Então, você faz um bom investimento quando você compra um ativo a um preço abaixo do que ele vale, porque ele vai se valorizar ao longo do tempo, como eu disse, você vai precisar de ter mais tempo no seu investimento, você vai precisar alongar o prazo para você poder conseguir aí melhores retornos, rentabilidades mais expressivas para você ao longo dos anos, né? E essa pandemia mostrou isso para nós, né? Nós tivemos aí valorização de empresas extremamente que muitas vezes a gente não esperava disso, né? Um próprio índice internacional que trata das empresas das 25 maiores corporações de videogame, né? Então, esse índice estrangeiro ele se valorizou aí 77% nesse período, né? As ações da Netflix se valorizaram aí também 40 e tantos por cento nesse período aí que nós temos aí da pandemia, né? Então, nós tivemos aí esses investimentos hoje, né, com essa pandemia, trouxe esse diferencial, fez com que a gente pensasse mais com cuidado, né, aí na hora de fazer esses investimentos, né? E também a necessidade, né, de nós aí pouparmos aí numa tentativa de ter essa medida
futura aí de ganhos que nós podemos encontrar aí ao longo dos próximos anos, né? Então, o que fica aqui de recomendação para vocês nesses tempos de crise, né? Nesse período que a gente enfrentou e ainda o que temos pela frente nesse curto e médio prazo de 2021 aí, né? A primeira coisa é que você conheça o investimento que você está fazendo, né? Não vá aí entrar em qualquer aplicação sem antes você conhecer o produto que você está comprando, sem saber quais são os custos de você investir nesse produto. Não somente perguntar da rentabilidade, mas saber os custos que você vai ter para você fazer esse investimento, né? Pergunte sobre prazos, sobre as taxas, sobre as custas, sobre os impostos que serão aí inseridos nessas aplicações financeiras que você está escolhendo, né? E, por fim, né, você precisa saber por quanto tempo que você pode aplicar esse dinheiro, né? Porque aquilo que eu repito para vocês, você vai precisar de deixar o seu dinheiro mais tempo aplicado. As expectativas, hoje mesmo, o Copom manteve a Selic em 2%, né? Então, era já ter que saber deixar o seu dinheiro aplicado por mais tempo aí para você conseguir ter melhores ganhos, né? E uma pergunta que muitos me fazem, né? Professor, qual que é o melhor investimento que eu tenho, né? Qual a melhor aplicação que eu posso fazer? É muito simples, meus amigos. É em você. Invista em você. Invista em bons livros, em bons cursos. Aprenda. O conhecimento você nunca perde. O conhecimento, ele fica aí sempre para você. Você pode aí, ao longo da vida, deixar algumas coisas no meio do caminho, mas o conhecimento que você adquire, você nunca perde. Ele fica aí com você, ele fica aí dentro de você. Então, é fundamental que você aprenda, conheça os produtos, estude, que eu tenho certeza que você vai fazer aí bons investimentos. Vamos cuidar aí da inflação, podemos ter aí uma alta da inflação nesses próximos meses que estão aí por vir, né? E aí eu vou ter que fazer um investimento que me dê aí um ganho real, que me recupere aí pelo menos que eu ganhe mais do que essa inflação, para você conseguir ter um ganho aí real, acima da inflação, que é o que todos nós aí queremos, tá bom? Deixa eu ficar quieto agora, que senão eu não deixo o professor Haroldo falar, tá bom? Muito obrigado. E estou à disposição de vocês aí. Obrigado, professor Fabiano. Queria aqui mais uma vez agradecer a todos vocês que nos acompanham neste evento Sim. Uma breve apresentação, vocês já devem me conhecer do canal Economicamente, mas fica aqui o meu jabá, caso não conheçam, para acompanhar o canal. E junto com o professor Fabiano e o professor Assaf, coordeno o MBA em Finanças e Controladoria. Então, primeiro, desejar boas-vindas, espero que estejam aproveitando todas essas palestras, todas essas atividades do nosso evento Sim. Bom, quero aqui complementar algumas coisas que o professor Fabiano disse. E um ponto que eu quero trazer como cereja do bolo, essa palavra se chama risco fiscal. Porque nós precisamos nos atentar sobre esta variável, porque essa variável vai decidir, inclusive, o comportamento de muitas outras variáveis em relação à própria economia brasileira e em relação ao desempenho, efetivamente, dos nossos investimentos. Você vai falar assim, Haroldo, mas peraí, era uma aula de investimento, você já foi falar de dívida pública? Quero explicar um pouco como é que isso se comporta. Para começar e contextualizar, eu quero contar uma breve história para vocês, né? A dívida pública brasileira, quando a gente olha ela em termos brutos, a dívida bruta,
ela ali em 2019 fechava ao redor de 75% do PIB. Ou seja, estou dizendo aqui que, em média, nós devíamos ali, uma dívida bruta respondia por cerca de 75% da riqueza do nosso país. Quando a gente olha para este ano, acontece o seguinte: a nossa arrecadação tributária no Brasil, ela é especificamente muito fortemente sobre o consumo. Veja que o consumo ele cai forte no Brasil, fruto da pandemia, a arrecadação do Estado vai junto. Por outro lado, o governo precisou entrar com ações, com medidas, especificamente para tentar combater a pandemia e os efeitos econômicos da pandemia de Covid-19. Então, veja, se eu estou diminuindo receita e aumentando o gasto, só tem uma saída, eu estou aumentando meu endividamento. Ou seja, a dívida bruta brasileira saiu daqueles 75% que comentei com vocês e deve fechar esse ano em 96% do PIB brasileiro. Você deve estar se perguntando assim, Haroldo, mas qual é o problema disso, né? Você vai falar assim, mas eu vejo os Estados Unidos deve muito mais que isso, o Japão deve muito mais que isso. Uma coisa que você vai aprender que o tamanho da dívida ele é diretamente proporcional à capacidade de pagamento do lado de lá, do credor, ou seja, baseado na capacidade de pagamento. Por isso que aqui, quando nós olhamos para os próprios países emergentes e comparáveis com o Brasil, a nossa dívida bruta, ou até mesmo líquida, independa de como você quer olhar, ela é superior aos países emergentes. E nesse momento, a nossa dívida está seguindo essa trajetória crescente. Então, olha só, qual é o problema dessa dívida crescente? Essa dívida crescente ela vai abrir um cenário que eu costumo brincar, que nós vamos entrar 2021 com a seguinte situação: ou nós vamos ter um cenário muito positivo, ou ele vai ser muito negativo. Não vai ter um meio termo. O que eu estou querendo dizer com isso? A partir de agora, nós vamos precisar nos preocupar com algo que se chama responsabilidade fiscal. Ou seja, se nós tivermos uma extensão de auxílio emergencial, se não tivermos corte de gastos do governo, aprovação de uma reforma administrativa, e essa dívida seguir uma trajetória crescente, aí saibam que nós retornaremos por um problema que o Brasil já passou no passado. Qual é esse problema? Aumento de taxa de juros e inflação. Então, quando o professor Fabiano trouxe esse cenário, olha, teremos inflação, eu tenho um risco ainda maior dessa inflação se essa trajetória da dívida continuar numa trajetória ascendente. Eu preciso fazer um esforço para essa dívida começar a reduzir. Pelo contrário, se eu fizer esse esforço e esse esforço se concretizar, seja reforma tributária, seja reforma administrativa, seja privatizações, começar a reduzir o tamanho dessa carga em termos de dívida, saiba que certamente nós vamos ter um outro cenário. Taxa de câmbio arrefecendo. Por que o câmbio arrefecendo? Porque isso mostra e passa para os investidores sinal de credibilidade. Ou seja, você passa essa mensagem e você atrai capital. Atraindo capital, aumenta a oferta de dólar, cai a taxa de câmbio. Ou seja, veja que eu estou criando dois cenários. Dívida controlada, cai taxa de câmbio. Dívida fora do controle, a taxa de câmbio explode. E, além disso, taxa de câmbio explode com inflação. Então, veja que a gente tem um cenário, que é o que eu estou querendo dizer aqui para vocês, que é um cenário ou muito positivo ou muito negativo. Mas nós precisamos entender o seguinte: fruto de tudo isso que eu estou falando com vocês, esse ano talvez o que mais ouvimos na mídia foi a renda fixa morreu, porque nós atingimos aí, hoje inclusive, Copom renovando a Selic em 2% ao ano, ratificando que nós estamos enfrentando uma taxa de juros real negativa, tal como o professor Fabiano colocou. Isso é inédito na história econômica do Brasil, para quem conviveu com uma Selic de 14, para quem conviveu antigamente, e talvez é por isso que a taxa de poupança, enquanto caderneta de poupança no Brasil, ela é tão expressiva, pelo nosso simples hábito de conviver com uma taxa nominal e, consequentemente, com uma taxa real alta no Brasil de juros. Mas isso mostra o seguinte, pessoal: 2020 é um ano de inflexão. Nós estamos quebrando no Brasil e no mundo, principalmente no Brasil, um paradoxo, onde nós tínhamos ativos com rentabilidade, liquidez e baixo risco. É o sonho que todo mundo quer. Onde já se viu? Tenho rentabilidade, liquidez
E risco algum, isso só existia no Brasil. Não é só no Brasil, temos amigos e vizinhos que tinham essa situação, mas é interessante dizer que isso mudou. E quando eu falo que isso mudou, esse mudou me chama um pouco a atenção. Por que eu falo chama a atenção? Se a gente pegar os dados históricos, por exemplo, de número de pessoas físicas na Bolsa, estou até aqui olhando esse número agora, se você pegar em dezembro de 2014, nós tínhamos CPFs na Bolsa, 564 mil pessoas investindo na Bolsa. É muito pouco. Mas quando você olha hoje, em outubro de 2020, nós temos mais de 3 milhões de CPFs na Bolsa. Mas qual que é o problema disso? Essa curva ela foi inversamente ao comportamento da Selic. À medida que a Selic caiu, a renda fixa perdeu a força, o investidor, a pessoa física, começou a caminhar para a renda variável. Qual é o sinal de alerta que eu quero fazer? Às vezes, nós estamos tendo essa expansão para a renda variável sem o prévio conhecimento. Ou seja, algumas pessoas estão caindo no conto da Betina. Né? O conto da Betina, eu digo, acreditando que é fácil se tornar o novo Midas no Brasil, transformar aí ouro facilmente daquilo que você investiu. Então, cuidado, porque existe, de fato, e efetivamente um risco envolvido nas operações. Por isso que eu costumo brincar o seguinte, toda vez que a gente fala de investimento, eu não posso dizer que a renda fixa morreu. Por quê? Mesmo nesse cenário de Selic baixa, nós encontrávamos na curva de juros prêmios muito interessantes. Prêmios interessantes, inclusive fruto desse cenário de risco fiscal. E o que eu coloco aqui é o seguinte, nunca coloque o dinheiro das crianças, nunca coloque o dinheiro do leite das crianças em ativo de elevado risco. Ou seja, você também precisa saber que a renda fixa ela é importante para a sua reserva de segurança, a sua reserva de emergência. Eu brinco, o leite das crianças tem que estar seguro. Portanto, o que a gente mais aprende em finanças é a teoria da diversificação. Ou seja, você vai ter sim ativos em renda fixa, vai ter sim ativos ali onde você vai prezar pela liquidez, mesmo que com uma menor rentabilidade. Então é importante ao longo do tempo a gente começar a fazer essa avaliação. Investimento, pessoal, o próprio professor Fabiano colocou, é um perfil e que a gente percebe o seguinte, não tem aquela questão do indivíduo ser avesso ao risco ou propenso ao risco, nós somos avesso ao perda. E aí há uma teoria, inclusive, que mostra que à medida que você aumenta a renda do indivíduo, aí sim ele começa a investir em ativos de maior nível de risco. Então, aqui eu quero colocar o seguinte para vocês. Há uma frase, né, talvez para quem é do interior conhece muito bem essa frase, né, pelo menos é o que minha avó dizia, que é o seguinte, depois da tempestade vem a bonança. Então, se 2020 efetivamente foi essa tempestade, eu vejo o seguinte, nós podemos ter aqui 2021 como sendo um bom ano de recuperação, mas condicionado a uma característica. Qual é essa condição? É a manutenção, especificamente, do controle desse risco fiscal. Caso contrário, essa tempestade, infelizmente, vai se perdurar para a economia brasileira, mas é mesmo assim na tempestade que, para alguns, a gente pode colher bons frutos. É uma pena dizer isso, mas, infelizmente, é um pouco da nossa realidade. E aí, para fechar, pessoal, para a gente poder bater um papo e conversar com vocês, se você for falar assim, Haroldo, mas para onde é que então eu tenho que olhar para essa questão como um todo relacionada ao investimento? Primeira coisa, já percebeu que é uma carteira diversificada, que é olhando investimento, inclusive, em crédito privado. A gente falava muito pouco de investimento em crédito privado. Hoje, se você olha, por exemplo, eu que estou em Piracicaba, se você pega a Raizen, negociando um título privado, pagando CDI mais 2%. Enfim, estou dando exemplos, não quero pegar empresas, mas saiba que existe uma oportunidade gigantesca para você explorar. Mas isso também está condicionado à sua característica, ao seu perfil. Mas antes até de fechar, eu quero dizer o seguinte, e o que nós vamos ter daqui para frente? Daqui para frente eu quero dizer o seguinte, quais são os setores que você deve olhar com atenção? Quais são os setores que você deve estar sempre antenado? Eu acho que o primeiro setor é o setor de tecnologia, ou seja, a epidemia ela acelerou a mudança tecnológica, ou seja, o nosso futuro daqui para frente vai ser mais tecnológico. E quem vai surfar essa onda? Certamente as empresas de tecnologia.
Além disso, o que nós estamos vendo hoje é um consumidor cada vez mais preocupado em dois pilares: sustentabilidade e segurança alimentar. Então, certamente, o que nós vamos ver vai ser isso, efetivamente, que nós vamos conviver como um todo daqui para frente em relação a tendências. E para fechar, eu acho que uma coisa é certa: nós vamos conviver com juros baixos e um ambiente de elevada liquidez no mundo. Ou seja, estou querendo dizer que nós vamos ter desafios daqui para frente, mas a gente vai ter muita oportunidade para se reinventar. E você pode aproveitar justamente essa reinvenção como oportunidade para o seu investimento. Então era isso, pessoal. Simplesmente para complementar um pouquinho aquilo que brilhantemente o professor Fabiano nos trouxe. Queria agora devolver para a Luísa, para que ela possa colaborar aí com a gente em termos de perguntas, provocações e inquietudes que vocês tenham aí também para compartilhar com a gente. Obrigada, Haroldo. Obrigada, professores. Eu tenho algumas perguntas para vocês. Não está direcionada, então decidam quem prefere responder essa. Mas a primeira pergunta é do Matheus Menes e é: como é possível manter a Selic inferior à inflação oficial, IPCA? E a segunda, porque tem duas partes: por que o IPCA e o IGPM estão com um descolamento tão grande? Posso começar, Haroldo? Depois você complementa essa parte mais econômica. Bom, além da Selic ter essa questão da inflação, né? Isso é um período, isso logo vai ter que mudar. E tem um outro fator além da inflação, que é o risco Brasil, o risco país que nós temos hoje. Hoje ele está na casa aí de 3,40, 3,50. Esse risco Brasil está maior do que a taxa básica de juros. Então, quem que vai querer investir num país que tem um risco maior do que o retorno? É o velho princípio aí da diversificação, é o velho princípio aí de você ter bons investimentos. Então, você tem aí esse descompasso, como muito bem colocou a pergunta que fizeram, né? Esse fato da taxa de juros estar aí maior do que a taxa de juros menor do que a inflação, isso é um ponto que logo nós vamos ter que rever, isso aí vai ter que mudar. Mais cedo ou mais tarde, essa taxa de juros ela vai ter que começar a subir, né? Não vai poder ficar nesse período aí, porque não tem razão para isso, porque ou nós vamos ter que diminuir o risco, ou vai ter que aumentar o retorno, ou vai ter que aumentar o juro. Não tem almoço de graça nessa conversa, né? A questão dos índices, eles têm metodologias diferentes, eles têm cestas de produto diferente, aí, o que causa muitas vezes essa mudança aí entre eles, mas eu deixo para o Haroldo complementar aqui, por favor. Bom, excelente pergunta, porque se você aluga imóvel hoje, eu já sei o que está acontecendo, você está passando na sua cabeça. Ou seja, se você aluga imóvel, tem lá um contratozinho, uma cláusula, desculpa a expressão maldita, que fala uma sigla, INPC, IGPM, IPCA, mas vale o que for maior, tá? Então, acho que você deve estar desesperado esse ano, né? Porque se você olhar, por exemplo, o Boletim Focus, é interessante, pessoal, que acho que o último Boletim Focus mostrava uma expectativa de IGPM para esse ano de 24% no IGPM. Ou seja, imagine para quem tem uma casa hoje, um imóvel, um comércio, com essa crise toda, você fala, pô, meu contrato vai ter um reajuste de 24%. Então, esse é um ponto e quero começar com essa pergunta, levantando essa bola para você tomar cuidado. Aproveite esse momento, inclusive, para renegociar esse índice. Olha, vamos usar o IPCA. Ou seja, porque também nós estamos vivendo numa situação atualmente confortável. Então, o primeiro ponto é: tome cuidado especificamente com esse índice, com o IGPM, porque neste momento a gente tem aí um problema, que é essa disparada do IGPM, e explico aqui o que está acontecendo. Tá? Primeira coisa, pessoal, vamos ler as siglas, a sopa de letras aí, né? IPCA e IGPM. Quando eu falo IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Ou seja, o que o IPCA mede? A variação dos preços ao consumidor final. Ou seja, é o preço lá na prateleira da loja, na prateleira do supermercado. Quando eu olho para o IGPM, Índice Geral de Preços de Mercado. Ou seja,
Eu estou querendo medir, nesse caso, a flutuação da atividade econômica. Veja, a atividade econômica. A atividade econômica inclui quem? Inclui o setor que eu mais trabalho, que é o agronegócio. Ou seja, inclui o preço também aos produtores, ou seja, inclui o custo aonde? Na porta da fábrica. A gente precisa entender o seguinte, o IGPM, ele tem 3 componentes, ok? Um desses componentes, que tem 60% de peso, a gente chama de índice de preço ao produtor amplo. Ou seja, quando eu olho para esse índice de preço ao produtor amplo, que é o famoso IPA, esse IPA eu até costumo brincar, não é a cerveja, tá, pessoal? Esse IPA é a inflação do atacado, ou seja, é a variação do preço na porta da fábrica ou a variação da onde? Do agronegócio, tá bem? É interessante dizer o seguinte, quando eu olho para esse efeito, você já deve ter entendido. Veja, 60% do IGPM é variação lá na porta da fábrica, ok? Ou do agronegócio. Vou dar um exemplo para vocês. Eu olhava hoje, inclusive, esse dado, porque o professor aqui resolveu construir. Ou seja, eu agora só olho indicadores específicos da construção. Pessoal, eu estava olhando hoje, nos últimos 12 meses, a aço aumentou 23%. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para você? Se você pega alguns setores da economia brasileira, ou por desabastecimento, ou por a exportação estar muito forte, dada a taxa de câmbio, nós estamos direcionando a maior parte da nossa produção para fora, ou estou com desabastecimento em função de fábricas terem parado, a oferta diminuiu. Se a oferta diminui, o preço vai lá em cima. Ou seja, veja como é interessante essa pergunta. O IGPM mede lá, na gôndola, na prateleira, na loja, a manicure, o videogame, ou seja, o que você compra enquanto consumidor. O IGPM, 60% do IGPM é no elo anterior. Qual é o elo anterior? É o elo do atacado, é o elo do agronegócio, é o elo da fábrica. E aí nós estamos tendo um aumento de preço. Então, não estou querendo desestimular ninguém a construir, tá? Mas saiba que a construção civil está enfrentando preços altos e não só a construção civil, mas outros setores estão, de fato, enfrentando esses dois efeitos. Ou desabastecimento, em função da cadeia de suprimentos estar comprometida, e estão tendo falta de produto, então diminui a oferta, preço vai lá em cima. E a mesma coisa com o agro. Pega a soja. Vou dar um outro exemplo. Pega a soja, pega efetivamente pecuária, pega milho, grãos de forma geral. Com a taxa de câmbio, é muito melhor você exportar. E como a receita em real fica melhor para o produtor, você direciona a sua produção para fora, reduz efetivamente a oferta no mercado doméstico e aí sim você tem um aumento de preço. Quer fazer uma brincadeira? Olha no supermercado o que aconteceu com o preço do óleo de soja. Você vai perceber o aumento. E quer uma brincadeira? A brincadeira, para fechar essa minha resposta, Luísa, e aí eu paro, é saber que esse ano, no Natal, a picanha e a cerveja importada, tenha certeza que vai estar mais cara. Então, esse ano nós vamos ter que pensar em fazer uma sugestão de churrasco vegetariano e com cerveja nacional. E sem arroz, hein? Bom, professores, tem mais uma pergunta, então. Essa é da Maria Luísa do Vale Oscalustian, perdão se eu pronunciei errado. Ela quer saber, para quem precisa pagar um curso em dólares ou euros, como fazer hedge sendo pessoa física? Olha, para você fazer esse tipo de instrumento, né, você vai procurar uma corretora. Uma corretora ela vai fazer esse mecanismo aí de proteção para você, ou através de um swap, alguma coisa, algum produto você vai ter que buscar no mercado financeiro, né? Esse pagamento em dólar que você vai fazer, ou você vai ter que fazer essa trava com um contrato futuro, fazer algum tipo de negociação, um mini contrato, para você poder se precaver dessa volatilidade aí que o dólar certamente vai ocorrer nesse período, principalmente se for um período muito longo, né? O dólar, temos aí daqui a 2 anos eleição no Brasil e esse dólar vai bagunçar o coreto até lá.
Perfeito, obrigada, professor. E para encerrar, mais uma pergunta, também da Maria Luísa. Diante do que observamos no país atualmente, quais seriam as melhores opções para 2021 e 2022? Olha, uma das coisas que o Haroldo muito bem colocou, e essa pergunta sua é muito bacana, é você diversificar, é você fazer a aplicação pela teoria do portfólio do meu herói, do que eu idolatro muito, que é o Harry Markowitz, né? O Markowitz, ele provou por A mais B que a melhor forma de você fazer aí investimentos é você diversificar os seus produtos. Então você vai fazer investimentos em fundos, você vai fazer investimentos em ações, você vai fazer também investimentos em renda fixa. Como o Haroldo muito bem disse lá, não vamos só aí, eu falei, né, um pezinho no risco, não é os dois pés plantados, né? Você vai fazer ao longo do tempo investimentos com uma segurança muito maior e sempre diversificando, né? Você procurar aí investimentos que diversifiquem o risco para que você tenha segurança e bom retorno aí no final. Tem um ponto Perfeito. que eu quero complementar, Luísa, se me permite, mas esse ponto é o seguinte, pessoal. Entenda a sua pergunta, você fala 2021 e 2022. Se nós estivéssemos aqui hoje, há um ano atrás, dia 9 de dezembro de 2019, tenho certeza que ninguém falaria absolutamente nada do que aconteceu e nós teríamos errado. Duvido que alguém teria falado algo relacionado ao que nós vivemos aqui. Então é interessante ter uma característica importante. Uma característica mais importante é nós vamos ter daqui para frente cada vez mais uma intensificação da incerteza. Mas, com o Joe Biden agora, primeira coisa que aparentemente nos mercados nós começamos a reduzir, prova disso é a taxa de câmbio no Brasil, é a volatilidade. É o estresse que a gente tinha no mercado internacional, seja com moedas, seja com comércio internacional. Ou seja, a segurança que a gente tem daqui para frente é que aparentemente vamos ter um mercado menos volátil, menos estressado, só que ao mesmo tempo com a predominância ainda de incertezas. A incerteza, se a gente falar sobre vacina no Brasil, nós ainda hoje estamos com uma discussão muito grande, ou seja, quero fazer uma provocação, né? Se você falar que investimento o mantra é comprar na baixa, eu posso te dizer o seguinte, tem um setor que está sofrendo, que é o setor de serviços no Brasil. E lembre-se que ele é mais de 60% do PIB. Por que está sofrendo, pessoal? É fácil olhar serviço, por que sofre e está sofrendo. Cabelo, não é porque você deixou de cortar o cabelo lá em abril, que você ficou em casa, que você vai cortar 2 vezes agora. Não é porque efetivamente você deixou de ir no restaurante lá em abril, maio, que você vai 5 vezes agora. Então, nós precisamos tomar cuidado que o setor de serviços, quando a gente olha lá, inclusive divulgado, não me lembro se foi essa semana ou semana passada, o resultado do PIB, se olha o setor de serviços, ele não é um V não, gente. Ele está ali sofrendo, capengando para tentar recuperar. Diferentemente de outros setores, né, que a gente já pode falar. Além disso, se eu comparar o setor alimentício, né, por exemplo, de bens de consumo pessoal, não teve crise para esse setor. Então é interessante dizer o seguinte, eu acho que é interessante fazer uma análise olhando, inclusive, neste momento, sempre para o princípio da diversificação, sempre preservando o capital ali, que eu chamo de reserva de segurança, e depois olhando especificamente para ativos, setores, mercados, fazendo uma avaliação especificamente se o preço nesse momento acaba sendo efetivamente uma pichincha, e aí você tem uma boa oportunidade de compra. Então, eu acho que essa é uma boa dica neste momento. Mas cuidado, que a palavra-chave é a recuperação da economia brasileira está sendo muito heterogênea. Ou seja, se eu olho para combustíveis, que é um setor que eu atuo muito também, nós não voltamos para o mesmo patamar de um ano atrás ainda. Agora, se você olha a construção civil, nós já recuperamos. Se você olha para efetivamente para alimentação, não teve crise. Alimentação, eu digo, supermercados, né? Então, é interessante dizer que essa recuperação e o nível da atividade econômica está sendo muito heterogêneo entre os setores. Por isso que, então, eu diria para você
saiba também olhar com atenção esses diferentes setores, como eles estão se comportando e como se reagiram, porque aí sim, certamente, você vai encontrar uma oportunidade. E uma outra oportunidade, muitas empresas tentaram, né, na realidade não tentaram, fizeram um lançamento ou sinalizaram que fariam um IPO este ano, perceberam que era melhor aguardar. Então, 2021, se efetivamente a gente tiver novamente essa tendência de recuperação, certamente a gente também vai ver um aumento muito forte do mercado de capitais de empresas aí fazendo o lançamento de ações na Bolsa e que pode também ser uma oportunidade para você participar. Não digo do IPO, mas também conhecer um pouco essas empresas e também olhar para esses outros setores que estão aí em lançamentos, provavelmente em breve na Bolsa. Obrigada, Haroldo, pelo complemento, bem importante. E, infelizmente, eu vou ter que encerrar por aqui, mas não acaba ainda. Eu quero ver todo mundo na sala de networking, onde a gente vai continuar com as perguntas, vai continuar com o bate-papo. Para entrar na sala de networking, é só clicar no botão localizado no canto esquerdo da sua tela. Os professores vão estar lá. Agradeço muito a presença do Haroldo, do Fabiano, das informações que eles trouxeram e a presença de todos que acompanharam até aqui. Também espero que vocês tenham aproveitado e quero ver todo mundo aqui no dia 12, às 9 da manhã, para o evento Sim. Uma ótima noite a todos.